Bom, retornando a Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao 7, nós introduzimos na quarta-feira, falamos um pouco sobre isso. O guarda o teu pé aqui e o cumpra os seus votos, um clamor à fidelidade. E como deve ser a nossa resposta a Deus diante da chamada divina em todos os momentos da vida. Então nós vamos continuar falando sobre a arte de viver bem, pensando que nós não somos pessoas só desse momento da vida aqui. Nós não somos só desse tempo, nós não somos só dessa existência humana, nós somos também da eternidade, não é? Nós somos também da eternidade. Salomão pensava nisso desde a sua época. Eu penso como Salomão ele deve ter sido mal interpretado na sua época, pelo tanto que ele pensava, por uma mente tão brilhante, por ser uma pessoa que pensava tanto, ele estava tão avançado, tão longe do seu próprio tempo, ele vivia num momento tão remoto da história, mas pensava tanto. Eu imagino como ele deve ter sofrido em algumas vezes, porque quem pensa muito às vezes sofre, sabe? Quem pensa muito às vezes vive angustiado. Ele mesmo diz que o muito conhecimento traz angústias, e é assim mesmo. Um dos aspectos da sabedoria e do muito conhecimento é que a pessoa acaba vivendo entristecida. Por quê? Porque ela pensa tanto, ela vê tanta coisa, ela enxerga tão longe que ela se angustia porque as pessoas à sua volta não conseguem ver tudo que ela vê. Depois dele, um outro pensador, e agora não é bíblico, também ele começou a entender, assim como Salomão, que o homem não era apenas essa matéria, que o homem não era apenas esse corpo, mas que o homem também era algo mais, e existia para esse algo mais, que é o conhecido Aristóteles. Aristóteles ele entendeu que o universo foi criado por um ser maior, e que esse ser maior era muito mais capaz, muito inteligente, e que todo o universo era sustentado por esse ser, que esse ser estava presente na sua criação e desse modo ele preservava a sua criação e ele sustentava tudo. Essas ideias, elas vêm coadunar com o que nós queremos dizer aqui, nessa série de sermões intitulada A Arte de Viver Bem. Eu disse aqui outro dia, o objetivo dessa nossa mensagem aqui, nessa série de pregações, é trazer aos irmãos um norteamento, trazer aos irmãos um cabedal de orientações para a vida. Lembrando que você não pode dar para a vida apenas uma resposta religiosa, espiritualista, porque você não é só espírito. Assim como você não vive só para esse tempo, você também não pode viver só para o espiritual. Nós estamos aqui ansiando pelo porvir. Assim, nós vivemos como se fôssemos cidadãos de dois mundos, de duas pátrias. Temos que cumprir leis aqui. Existem paradigmas aqui nesse mundo, convenções humanas que nós precisamos atender. Existem regras sociais que nós precisamos cumprir. Não dá simplesmente para você quebrar uma regra social, moral e pensar assim, vou fazer isso porque sou super espiritual e não vai dar nenhum problema para mim. Vai sim, ali na frente, na esquina, você será preso. Enfim, nós precisamos dar para a vida uma resposta. A vida por si só ela precisa ser satisfeita. O Salmo 148, versículo 6 vai dizer que Deus, ao criar a vida, deu para ela uma lei que não pode ser ultrapassada. A ideia ali naquele momento é que essa lei precisa ser satisfeita. Um exemplo:
Quando você está na estrada, dirigindo, ou de carona, ou no ônibus, ou no táxi, seja lá de que maneira for, a lei da física que opera o trânsito, ela precisa ser satisfeita. E como ela é satisfeita? Ela é satisfeita a partir da sua observância, a partir da sua obediência. Então, se eu estou a 120, 150 por hora e de repente eu avisto uma placa dizendo, olha, curva acentuada à direita, e aquela placa me indica uma velocidade máxima de 60 km por hora, eu preciso satisfazer a lei e obedecê-la, e assim eu estarei em harmonia na minha própria existência. A minha resposta precisa ser satisfatória. Eu não posso contrariar o que a lei está me dizendo e simplesmente pensar assim, não, Deus está no controle, o Senhor proverá uma saída no meio da curva acentuada e mesmo com assoreamento eu não vou rodar esse veículo, não vou perder o controle. A placa está falando 60 km por hora, mas eu vou continuar no meu 120 e assim Deus vai me dar livramento. Não. Deus não coaduna, Deus não participa com essas loucuras. A vida não pode ser respondida loucamente. A vida não pode ser respondida insanamente. Existem respostas que nós precisamos dar para a vida e essas respostas precisam ser respostas satisfatórias para que a nossa existência possa continuar discorrendo harmonicamente. Nós precisamos entender essas questões. Amém, irmão? A primeira parte, então, desse capítulo 5, do primeiro verso ao 7º, vai tratar da fidelidade. E eu falei aqui, na quarta-feira, que resposta é que você tem dado ao que está acontecendo? Que resposta é que você tem dado a Deus, à vida, nesse momento? O modelo social que nós tínhamos até então, muitas concepções que nós tínhamos até então, que eram para nós firmemente estabelecidas e que aparentemente nunca mudariam. Esse modelo foi quebrado de um dia para o outro. Num dia, eu me lembro bem, nós levamos as nossas crianças para a escola na segunda-feira e saímos de lá no final da tarde com um aviso de que a escola estaria fechada no outro dia, que só as crianças seriam levadas no outro dia só para a orientação, e a partir dali não se sabia mais quando é que a escola iria reabrir. Num dia nós estávamos aqui numa escola dominical e ao término da escola dominical nós estávamos falando sobre o nosso café do próximo domingo, quando nós estaríamos aqui tomando o nosso café juntos, costumeiramente, adorando a Deus, louvando ao Senhor, as crianças correndo por esse pátio, e de repente no outro domingo estávamos todos nós em casa, estranhamente pensando o que fazer com aquela manhã de domingo que não tínhamos livre, porque era ela dedicada todos os domingos ao conhecimento da palavra de Deus. Então aquele modelo social que nós tínhamos, aquelas convenções que estavam tão firmemente estabelecidas para nós, foi quebrada de uma vez por todas, e a pergunta que fica aqui do 1º ao 7º versículo de Eclesiastes 5 é: do ponto de vista da fidelidade, qual tem sido a sua resposta a Deus, à vida, nesse tempo? Há muitas pessoas que estão por aí se gabando de não ter que vir à igreja mais, porque agora elas têm uma certa escusa, elas têm uma certa válvula de escape para se desculpar, como se até quisessem participar realmente. É uma máscara de hipocrisia que reveste o mau caráter dessa gente, e eles ficam por aí dizendo: olha, nós estamos tão bem, nós estamos felizes agora, porque afinal de contas nós não precisamos ir à igreja mais, nós não temos mais cobrança de participação, o pastor não cobra mais da gente, nós estamos melhor do que antes, nós estamos muito bem. E não é só aqui, em muitos lugares isso tem acontecido. Eu lamento muito quando eu vejo uma coisa dessa, porque essa é a pior resposta que alguém podia dar. Sabe por quê? Porque ninguém vai ficar em cima do muro em relação à chamada divina.
Ninguém ficará em cima do muro em relação à graça de Deus. Desde o texto passado, desde os tempos remotos, Raabe não ficou em cima do muro porque Deus não aceitou muro no seu relacionamento com o seu povo. Elias clamou a Israel que tomasse uma decisão, porque eles não poderiam cochear entre dois pensamentos. Eles deveriam decidir entre Deus ou Baal. Eles precisavam servir ao Deus vivo, o Deus de Israel, ou a idolatria da rainha Jezabel. Bom, quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus vai dizer no Mateus capítulo 6 que ninguém pode servir a dois senhores, e de novo no Mateus capítulo 12 ele vai deixar claro que quem não é com ele é contra ele, quem com ele não ajunta espalha. Assim nós compreendemos que a nossa resposta ela é inevitável. Deus nos faz uma proposta, a sua proposta é uma proposta de amor, é uma proposta de graça, ele se manifestou a nós, foi dele a iniciativa da salvação, o véu se rasga, é de cima a baixo, a iniciativa da salvação é dele, ele começa a abrir, descortinar a sua graça do céu à terra. Deus nunca aceitou a iniciativa humana em se salvar, Deus nunca aceitou a iniciativa humana em se redimir, Deus não aceita roupas de folha de figueira, Ele mesmo providenciou, Ele mesmo matou o animal inocente lá no Éden e providenciou roupagem para o homem. Depois João vai dizer, João o escritor, vai dizer as palavras de João Batista, quando ele avistou a Jesus, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, João Batista, ele falava que Jesus era exatamente aquele animal inocente matado no Éden para prover vestimentas de graça, para prover vestimentas de remissão para os pecados do homem. A iniciativa é toda divina. Deus, por sua inteira graça, é que decidiu. Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer, olha que amor maravilhoso, Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. E aí a pergunta que você precisa responder a si mesmo, qual tem sido a sua resposta à graça divina, à chamada do céu nesse tempo? Qual tem sido a sua resposta à vida? Porque a vida não parou, irmãos. A vida não parou. Os mercados continuam cheios. Eles nunca venderam tanto como agora. O pessoal da construção continua vendendo assustadoramente. O pessoal do alimentício continua vendendo assustadoramente. A medicação não parou. A indústria, o lobby da medicação não parou. Continuam vendendo como nunca antes venderam. Os consultórios clínicos terapêuticos estão lotados. Todo mundo que você procurar está com a agenda lotada, está com falta de tempo para atender tanta gente. A vida não parou. Os hospitais continuam cheios, as maternidades estão cheias de mães dando à luz a seus bebês. A vida não parou. Nós precisamos dar uma resposta à existência. E aí, tomado desse espírito de fidelidade, de comprometimento com a existência que Deus nos deu, com esse relacionamento entre nós e o Pai, Salomão abre uma outra seção. No versículo 8, adiante, até o versículo 18, ele vai tratar de um outro ponto. Eu quero ler com vocês, frisando o verso 12. Eclesiastes 5, verso 8 adiante. Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade.
onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem, que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu com todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, com indignação. Eis que vi uma coisa boa e bela. Eis que vi e que eu vi, uma coisa boa e bela é comer e beber e gozar cada um do seu bem, de todo o seu trabalho com que se fadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Espírito Santo, mais uma vez, a graça do Senhor venha sobre nossa vida e que nós possamos compreender a fidelidade de Deus para com a sua palavra em nós. Assim, Espírito Santo, ilumine a nossa mente e, uma vez iluminados, que a nossa mente seja agora curada de toda treva de ignorância, de toda treva de mundanidade, de embrutecimento, de desconhecimento, e que toda a ignorância, escuridão, possa sair agora, dando lugar à luz do céu na nossa mentalidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salomão vai abrir essa sessão falando de um problema grave, que é a injustiça que ele via no mundo. E ele vai deixar claro que não há estágio do governo, estágio de governo político, estágios de autoridade no mundo que não seja afetado pela corrupção, que não seja afetado pelo mal, pelo pecado. Ele vai dizer, olha, se você vir em alguma província, em algum lugar, alguma cidade, vamos contextualizar, né? Em alguma cidade houver alguém que faz mal a outra pessoa, não se admire. A palavra maravilhar é ficar surpreso, se admirar. Não se admire, porque esses que fazem mal ao cidadão comum, há outros que exploram eles também, e há outros que exploram esses que exploram aqueles, e assim por diante. Essa mazela, essa infecção da corrupção não é de agora, não é desse momento, não é desse governo, não é desse país, não é dessa época. Ela sempre existiu, porque a corrupção ela provém do próprio pecado. Não há corrupção que provenha de algo benigno. Não há corrupção que provenha de algo que traga paz, prosperidade, crescimento, igualdade, justiça. Enfim. Mas Salomão ele vai dizer, olha, qual é o dano que a corrupção causa na vida do cidadão comum? Qual o dano que a injustiça causa na história do cidadão comum? E ele vai trazer aqui um apanhado de situações que vai se resumir para mim no versículo 12, e eu vou falar sobre isso, no versículo 12, vou fechar com ele, mas Salomão vai dizer assim, olha, as pessoas elas começam a trabalhar tanto, e elas desenvolvem um desejo tão grande de ganhar dinheiro, e aquele que trabalha, que vive dessa maneira, quanto mais ele tem, mais ele quer ter, porque antes o texto já havia dito que os olhos não se fartam de ver. Quanto mais se deseja, mais quer. Quanto mais o sujeito adquire, mais ele tem que adquirir para manter o que adquiriu. E aí tem gente que acumula bens para o seu próprio dano,
Há aqueles casos que o sujeito, depois de acumular tanta coisa, ele pensa, agora tenho bastante para mim. E aí Salomão entra dizendo assim, olha, quanto mais se multiplicam os bens, mais se multiplicam aqueles que comem dele. O sujeito, quanto mais ele cresce, mais ele pensa que ele vai ter, porque ele guardou muito, e aí de repente ele vê que o seu celeiro não consegue manter-se abastecido constantemente para o resto da vida, porque quanto mais coisa ele adquiriu, mais gente aparece para comer de tudo aquilo que ele adquiriu. E aí existe um risco porque qualquer má ventura tira dos filhos legítimos a herdade. Qualquer má ventura na administração, qualquer má ventura, qualquer passo maior que a perna, pode resultar num desastre imenso, e o sujeito dormiu milionário, dormiu rico, proprietário de coisas e mais coisas, e acordou sem nada. Acordou endividado, acordou envergonhado, acordou humilhado, como tem acontecido com muita gente. Pessoas às quais nós ouvimos falar que eram homens que movimentavam milhões no mercado, e de uma noite para o dia, de uma semana para outra, dentro de um mês só, não tem mais nada. Não conseguem reabrir suas empresas, não conseguem reabrir as portas de tudo aquilo que eles construíram em anos de trabalho, porque numa má aventura perderam o que haviam construído. Isso vem a dizer para nós que a nossa existência não pode ser construída sobre a base do dinheiro, porque o dinheiro é incerto, a riqueza é incerta. Adquirir bens não garante que nós vamos terminar a vida bem. Adquirir bens não garante que a nossa existência terminará satisfatoriamente. E quando eu digo terminará, eu estou dizendo sobre romper aqui, terminar aqui, acabar aqui com esse tempo da existência. Porque para nós, crentes em Jesus, a nossa existência não é só nesse momento, não é só essa vida. Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, tratando a questão da ressurreição, no capítulo 15 da primeira carta, ele vai dizer, olha, se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, Paulo está trazendo à tona a ideia de que nossa existência transpõe isso tudo que nós vemos aqui, até aquele cenário do cemitério, onde nós muitas vezes já estivemos por ocasião de velórios de pessoas que se foram. Agora, Salomão vem trazer para nós uma ideia de que nós precisamos viver para além da dependência econômica, para além da dependência financeira, para além de construir coisas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que nós devemos viver asceticamente, negar aquilo que nós temos. Eu tenho um terreno, eu tenho que dar para alguém. Eu tenho uma casa, eu tenho que doar essa casa para alguém. Eu tenho dinheiro, eu vou dar dinheiro para os outros agora, né? Fazer igual o dono da televisão lá, quem quer dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua felicidade e o senso de realização da sua existência humana não pode se basear naquilo que você tem. Porque se você se baseou no dinheiro que você tem, se você se baseou no quanto você adquiriu, então você vale muito pouco. Então a sua existência vale muito pouco. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia, o versículo 12 vai dizer que o sono do trabalhador é doce. Quer ele coma muito, quer ele coma pouco, ou seja, quer seja ele um homem de grandes posses, de grandes riquezas, quer ele seja um homem simples, quer essa família seja uma família rica, uma família posseira na cidade, ou seja, uma família simples, que às vezes não é notada aí na cidade, ninguém sabe o nome, você fala de onde que você é, quem é seu pai, quem é sua mãe, ninguém sabe, porque ninguém conhece, não tem ninguém notável na sua família, ninguém famoso por nada, mas você chega em casa e você deita e dorme, porque digno
é o sono do trabalhador. Ao contrário disso, a segunda parte do versículo vai dizer que a fartura do rico não o deixa dormir. Porque quanto mais se tem que trabalhar para se manter o que se adquiriu, e isso vai gerar nele uma enorme ansiedade. E ele começa a ficar ansioso, porque ontem ele só devia uma continha de luz, uma continha de água, hoje ele está devendo milhões que ele tem que pagar na duplicata, o boleto está vencendo, são os encargos sociais dos empregados, e quando ele pensa no empregado, não é só o empregado, é a família inteira do empregado que come daquele trabalho, enfim. E aí esse sujeito agora ele já não dorme mais, ele já não tem mais paz, ele já não tem mais sono, ele já não tem mais alegria, a sua alegria se vai, e o texto vai dizer que agora a sua alegria, no versículo 11, a sua alegria se resume em apenas ver os outros comerem do seu trabalho. A sua alegria vai se resumir em ver outras pessoas comendo o resultado de tudo aquilo que ele fez. Porque ele mesmo não tem mais tempo para fazer nada, ele mesmo não tem mais condição física para fazer nada, ele perdeu a saúde para ganhar dinheiro, e agora ele tem que gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde, mas ele não tem mais tempo, porque nós temos dentro de nós, como se fosse um temporizador, sabe, um negocinho, um relógio espiritual, e ele vai marcando as horas da nossa existência no nosso próprio corpo, e o nosso próprio corpo vai mostrando para nós, o tempo está passando, ele nunca mais volta atrás, cada pulinho do ponteiro de segundos do relógio jamais tornará atrás, um pulinho sequer, nós não ganhamos um minuto sequer nessa nossa existência aqui, nós estamos numa contínua jornada, nós estamos a passos contínuos para a nossa eternidade, não há como voltar. A ansiedade de muitos não os deixa realizar-se na sua própria existência. Ele não consegue abraçar o filho, ele não consegue sentar com o neto, não consegue chorar com alguém, ele não consegue contar uma história para a criança, ele não se vê feliz com um abraço infantil, ele não vê a inocência, a alegria nos olhos de uma criança que chega e chama ele de pai, de mãe, de avô, de avó. Ele não tem mais isso, ele não consegue observar o quanto vale uma alma, o quanto vale uma vida. Crentes ricos que eu conheço não conseguem chorar mais em oração. Isso é quando eles oram na vida. Eles não têm mais prazer em passar uma vigília em oração com os irmãos no templo, no monte, ou seja lá onde for, porque afinal de contas eles têm coisa demais para fazer, eles têm que voltar para casa para continuar fazendo contas, eles têm que voltar para casa para continuar acessando a internet, para ver como é que está o mercado, as notícias políticas, o que o outro jornal está dizendo, como é que saiu aquela notícia, e ligar para não sei quem, para saber o que vai fazer amanhã, para chamar o funcionário, para delegar ordens, para não sei o quê. Eles não têm mais tempo para nada, nem para si mesmos eles conseguem tempo mais. Quando tem que falar de saúde, tem que procurar outra pessoa. Quando tem que falar de casamento, tem que procurar outra pessoa. Quando tem que falar de família, tem que procurar outra pessoa. Quando tem que falar de paz, tem que procurar outra pessoa. Quando tem que falar de eternidade, eles têm que procurar outra pessoa, porque eles mesmos não dão conta mais da sua existência. Eles mesmos não dão conta mais. E eu quero encerrar, porque o meu tempo já foi, há 5 minutos, eu quero encerrar com o texto do verso 19, do verso 20, que Salomão, ele fecha a sessão no verso 18, falando que a porção dessa gente que sofre pelo dinheiro, a porção deles é sofrer mesmo, é gozar da vida aqui, porque eles não pensam na vida lá, na eternidade. Mas no verso 19 e 20 ele vai dizer assim, olha, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Depois de observar toda essa gente que sofre e que responde inadequadamente à graça divina e à vida que Deus deu, aí ele fala assim, olha, mas tem um homem, tem um tipo de gente que é diferente. Ele goza do bem do seu trabalho. Ele experimenta da vida
sabendo que a vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Não é porque eu trabalho para o fulano de tal, que é o ricaço, que é sabe, o milionário e tal, e não sei o quê. Aí, a gente acha, muita gente acha, né? Porque eu trabalho para o fulano de tal, se eu tiver qualquer problema, eu vou nele e ele que me socorre. Você está nessa ainda? Outro dia a gente estava achando engraçado que eu mais a Daiane passamos num determinado banco para poder ver como é que abrir uma continha lá. Aí eu estou parado assim dentro do carro, na porta, olhando lá dentro, a Daiane conversando com a menina, daqui a pouco vem a Daiane embora. Pensativo, eu pensei, meu Deus do céu, o que esse povo fez com minha mulher lá dentro, que ela vem preocupada? Jesus amado, será que ela já assinou os papéis tudo agora? Como é que eu faço para me arranjar dinheiro, para me pagar esse trem? E ela chegou para mim e falou assim, eu não sei se eu ri, eu não sei se eu choro. A menina me falou um negócio ali, que eu não estou nem acreditando. Eu falei, o que essa mulher falou? Ela falou assim, a menina me falou que para abrir uma conta nesse banco aqui, a gente tem que depositar 30 milhões. Eu falei, como é que é? Se eu tiver 30 milhões, eu nem ponho aqui não. Eu sumo nesse mundo, viajando o resto da vida. Vou viajar o resto da vida, pregando para todo lado, viajando para tudo quanto é lado. Se eu tiver 30 milhões, eu nem fico aqui não. A gente pensa assim, poxa, mas quem tem 30 milhões? Tem muita gente que tem 30 milhões, tem muita gente que tem 30 vezes 30 milhões. Mas não são essas pessoas que vão te socorrer. A vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Olha aqui, verso 20. Porque não se lembrará muito dos seus dias de vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O homem, a mulher, a família, que sabe que a vida é dom de Deus, ele não se lembra muito das coisas ruins que acontecem. A sua memória não fica apegada àquilo que machucou, aquilo que... tinha um sujeito que, lá em Caratinga, ele falava assim, toda vez que ele ia pregar, ele falava, porque quando eu era novo convertido, eu era o primeiro crente da minha família, e eu fui dormir no sofá, com meu irmão me pôs no sofá, não deixou nem dormir na cama, e ele jogou minha Bíblia lá no chão, e eu tive que pegar. E aí, irmãos, eu fui dormir, estava muito frio, estava chovendo, tinha uma goteira em cima, aquela goteira ficou pingando a noite inteira. Aí eu ficava de cá pensando assim, por que você não levantou e puxou o sofá? Que cabecinha mais tonta. Aí fica apegado àquele trem ruim que aconteceu lá, não sei quantos anos lá atrás. Porque eu era menino e, sabe, o papai fazia nós levantar cedo e o papai me deu um empurrão para me acordar e eu bati o dedão no chão e não sei o quê. Irmãos, para que isso? O homem e a mulher de Deus, a família de Deus, a igreja de Jesus, ela sabe que a vida é dom de Deus, ela não fica lembrando das coisas ruins da vida, ela sabe que Deus enche o nosso coração de alegria todos os dias. Todos os dias eu acordo, glória a Deus. A primeira coisa, quando eu acordo, eu penso assim, o meu primeiro fôlego de vida, a primeira palavra que vai sair da minha boca hoje de novo é, glória a Deus, aleluia, mais um dia na presença do Senhor, todo dia. A minha filha vai acordando, eu abraço ela, digo para ela, cadê o abraço de bom dia do papai? E na hora que ela abraça, eu digo para ela, filha, glória a Deus. E ela fala, glória a Deus, pai, aleluia, mais um dia de paz e saúde, porque o Senhor nos deu a vida. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Aleluia, eu queria falar tanta coisa, a minha mensagem está em um monte de texto no Novo Testamento para a gente caminhar, mas eu preciso parar aqui, fique de pé em nome de Jesus. Eu preciso parar aqui para orar com você. Eu preciso parar aqui para louvar a Deus pela família, todo dia. Hoje você já se alimentou? Hoje você já almoçou, já tomou café de manhã, café da tarde? Olha que glória, você tem uma casa para morar. Pastor, é de aluguel, mas você tem uma casa para morar, aleluia.
Oh, coisa boa é quando a gente chega aqui no templo, numa época dessa como aqui agora está frio, esses dias está dando 11 graus de noite, 7 graus de madrugada, e a gente chega e vê o povo de Deus bem vestido, bonito. Olha aí como é que está todo mundo bem vestido, bonito, bem aparentado, com saúde, a pele está boa, o cabelo está bom, a saúde está boa, os órgãos estão em silêncio no corpo, isso é saúde. Os meninos estão em casa, mas estão bem, glória a Deus, aleluia, ninguém está passando mal, a gente está glorificando a Deus todo dia, nós estamos orando pelas crianças, nós estamos orando pela família, porque a vida é dom de Deus, meu irmão, a vida é dom de Deus, a vida não para. A vida não para. Agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, já nasceram mais um monte de gente nesse mundo. Ninguém vai parar a vida, não tem pandemia que para a vida, nada para a vida, porque Deus deu para a existência uma lei que não pode ser ultrapassada. Você crê nisso, querido? Eu quero que você levante comigo as suas mãos e comece a adorar a Deus pela sua família. Você pode adorar a Deus pela sua casa, você pode adorar a Deus pela sua família, aleluia. Eu vou deixar você orar. Ore a Deus, levante a voz em oração agora. Você tem motivos para adorar o Senhor, você tem motivos para adorar a Deus, você tem motivo para dizer: Senhor, olha, eu não sou digno de nada, Senhor, na verdade eu não valo nada, mas a sua graça em mim vale tudo. Lá em casa tem paz, lá em casa tem saúde, lá em casa tem alegria. Todo dia eu tenho conta para pagar, mas lá em casa tem saúde, tem presença do Senhor. A vida lá de casa é dom de Deus. Aleluia. Eu te louvarei, te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias. Deus é fiel, Deus é fiel à sua palavra na nossa vida. Deus é fiel, a sua vida não depende do mercado, a sua vida não depende da tendência do mercado, do aquecimento do mercado, a sua vida não depende do patrão, se ele é rico ou não, a sua vida depende de Deus. Deus é o Senhor dos senhores, Deus é Rei dos reis, o Senhor Todo-Poderoso, é Ele que cuida de nós, é Ele que põe alimento na mesa todo dia pra gente. É Deus quem mantém a saúde do corpo, é Deus quem põe alegria na nossa alma, é Deus quem nos dá certeza da salvação em Cristo, é Deus quem nos dá a paz do céu, é Deus quem nos dá a alegria de Jesus, é Deus quem nos dá do seu Espírito Santo. Oh, glória a Deus, nós temos muito motivo para adorar o Senhor, não temos? Nós temos muito motivo para adorar Jesus, então vamos terminar esse culto adorando ao Senhor, querido. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus e a consolação do doce Espírito Santo seja conosco sobre nós até aquele dia, quando lá estaremos todos os crentes em Jesus que venceram não pelo limite do cartão de crédito, pelo cheque especial ou pela amizade com o gerente do banco, mas que venceram pela graça divina, pelo tesouro do céu, por tudo aquilo que é poderoso e eterno. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos terminar aplaudindo, adorando, glorificando, celebrando a Jesus. Uma boa semana na presença do Senhor, cheia de paz e saúde. Deus te abençoe em nome de Jesus, querido. Vai em paz. O abraço vale o dia, a palavra vale a vida.